Galera, voltando, cadê esse povo? Deixa eu compartilhar aqui a tela que eu estava compartilhando até. Peraí. Cadê? Teve gente que disse que foi lavar os pratos. Já lavaram os pratos? Vamos voltar para a aula. Qual o livro que a senhora mais chorou depois que acabou? Ixi, Emily. Foram tantos. Foram tantos, mas assim, eu tenho essa coisa, essa síndrome de me sentir órfã quando as obras que eu leio ou que eu assisto acabam. Inclusive, pronto, quando eu assisti agora a N, que já disseram que não iam compartilhar, não iam mais ter outras temporadas, por isso eu fui comprar as obras. Eu já ia comprar de todo jeito. Mas assim, as obras elas são completas, então eu chorei quando a temporada acabou. Ah, eu chorei com tantos já, muitos, de verdade. Me sinto órfã. Eu não acredito, dá vontade de ler de novo, enfim. Por isso que eu não leio mais romances, também porque eu não curto muito. Eu sou muito eclética, eu realmente gosto muito de ler. Então eu leio muito sobre muita coisa, sabe? Não tenho muito, assim... Claro que a gente tem as preferências, né? Mas eu sou muito de ler tudo, mesmo. De verdade. Mas, sim, eu tenho essa coisa de me sentir órfã quando vou embora. Quando o personagem morre, eu choro. Sou dessas, minha gente. Infelizmente. Vamos lá. Voltando. Quarta questão, né? A gente ia para a quarta questão. Vamos lá. Releia. Cadê? Deixa eu tirar vocês daqui e botar vocês aqui. Pronto. Releia a seguir a colocação feita pela entrevistada sobre o espaço dos booktubers. É um espaço informal para diálogo, livre de julgamentos e preconceitos, onde ninguém precisa ser um crítico literário para formar uma opinião. Isso faz com que os leitores se sintam mais em casa, como se estivessem batendo papo entre amigos, e me sinto orgulhosa por fazer parte disso. Com que finalidade a entrevistada disse isso? Por que vocês acham que ela fez questão de dizer isso? Por que vocês acham, lendo esse trecho aí, por que vocês acham que ela fez questão de falar sobre isso? E aí? O que vocês acham? E aí, galera? O que vocês acham que ela falou sobre isso? Qual o intuito dela quando ela disse isso? É um espaço informal para diálogo, não tem preconceito, não tem julgamento, cada um fala o que quer, diz o que quiser. O que vocês acham que ela falou sobre isso? Estou esperando para a gente responder a questão. Qualquer coisa, levanta a mão ou pede no chat que eu libero o áudio. Isso, ó, vamos lá. Lipe. Alô? E aí, Lipe, vai. Eu botei que ela falou isso para mostrar que nos canais dos booktubers são lugares onde as pessoas podem ser elas mesmas para demonstrar suas opiniões e Muito deixar bem. as pessoas que estão lendo, no caso, a matéria mais confortáveis a meio que aparecer, a meio que se manifestar no canal. Muito bem. Arrasou. É isso. Cadê? Caio botou assim, por ser a gente tá na letra A ainda, viu, Bia? Por ser um espaço mais informal, as pessoas se sentem mais à vontade. Ele colocou aqui para mim. Exatamente, também, né? Então, é justamente para mostrar que é um espaço que as pessoas podem se sentir... Ela mesma diz, é para se sentir em casa, né? Para se sentir mais à vontade, para se sentir mais tranquila, livre de julgamento. Para também mostrar que o papel do booktuber é justamente influenciar também, é justamente ser tranquilo em relação a essas obras, em relação ao entendimento das pessoas sobre a obra. Porque, gente, veja, se a gente lê a mesma obra, se hoje eu dissesse assim, gente, eu quero que vocês leiam tal livro, então assistam tal filme, e na semana que vem a gente vai discutir sobre ele. Certamente vocês viriam com pontos de vista iguais, mas com certeza vocês também viriam com pontos de vista diferentes. Um ia perceber uma coisa, outro ia perceber outra coisa. Por quê? Porque mesmo que seja a mesma, ainda que seja a mesma obra, a gente tem pensamentos diferentes. Uma coisa destaca mais para um, destaca mais para outro. Então, de fato, é importante que a gente deixe as pessoas viajarem no entendimento pessoal delas. Emily também levantou a mão aqui. Pode falar, Emily.
Não concordo com o Felipe, cabeleireira Leila. Olha, eu não aguento. Minha gente, primeiro, me expliquem o que é isso. Porque eu acho que eu moro em Marte. Porque, assim, eu sei que é um meme. Todo mundo tá postando isso. Sendo que vem de onde isso, minha gente? Quem é essa cabeleireira Leila? Pode falar, Evelyn. Oi, é que assim, um comediante, eu não me lembro do nome do comediante, mas ele fez esse comercial. Esse comercial não é de verdade, não. Mas ele fez como se fosse um comercial. Aí viralizou. E o povo tá cabeleireira Leila, 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 Leila. E é isso. Não, você não faz mais nada que não seja cabeleireira Leila. E o sobrinho dela lá, Carlos não sei quem. Luiz Carlos, sei lá. Enfim. Cabeleireira Leila. Mano, Entendeu? tem até Entendeu? no Instagram desse bagulho, tá ligado? Tem tudo, em todo canto tem cabeleireira Leila. Mas tem isso. Mas enfim, vamos embora, vamos embora. Então a gente já respondeu a letra A e cadê? Emily vai falar de novo? A senhora quer o efeito do Instagram? Eu tenho. Que é o quê? Sério? Tem efeito. Depois eu quero, depois eu vou pedir mesmo. Eu quero, vou tirar onda por lá. Ah, então é o seguinte. Aí, na letra B, professora, no terceiro, letra A, e a segundo, professora, no terceiro, letra A, e o segundo é o segundo quadradinho. Isso, Gabriel, isso. Prefiro o supermercado mole terno. Esse eu nunca vi. No terceiro, a letra A, é qual quadradinho que vai marcar? O segundo é? Ah, é o segundo, isso. Tá. Era isso que eu tava querendo saber. Ah, entendi. Vamos lá. Aí, letra B. Que função as aspas têm no termo em casa, usado pela booktuber nesse trecho? Ó, quando ela falou, as pessoas se sentem em casa, por que ela botou entre aspas? Por que a gente utiliza, tipo, aspas, assim? O que vocês acham? A Gabriela botou, porque não é na sua casa, né? É uma forma, não é uma figura de linguagem, é uma forma de se referir a pessoa se sentir mais tranquila, mais à vontade, né? Então, porque de fato não era a palavra literal, né? Não é em casa mesmo, é se sentir melhor. Era isso que ela queria dizer. Então, por isso se utiliza aspas. Eu não sei, eu sei o que é, mas não sei explicar. Eu sei como é isso, Bia. Mas você vai dizer isso, porque não é, ela não, a palavra em casa, o teor, o significado não era esse, né? Não era o da palavra literal em casa. Ela queria dar um outro sentido, o sentido de se sentir mais tranquilo, o sentido de se sentir mais à vontade. Isso já responde a letra C, né? Em qual dos termos a seguir a expressão em casa equivale nesse trecho? À vontade, inibidos ou no dever? À vontade, né, minha gente? Então, marquem aí também. Assim que vocês responderem, vocês me avisam. Vivi, pode seguir, tá? Tô esperando vocês no Tranquila. Tranquila. Ó, essa quinta questão, vou seguindo, tá, gente? Essa quinta questão diz assim, volte à página 58 e releia a última resposta que a da Jucirqueira. Em seguida, responda as questões abaixo. Sublinha formas verbais no modo imperativo. Então, isso aí vocês já viram lá em gramática, certamente, né? Se não viram, então vão ver. Mas vocês sabem o que é o modo imperativo, né? Então, a última resposta de Ju, vocês vão circular todos os verbos que estão no imperativo. Ó, assim como qualquer outra atividade, você precisa de prática, de consistência, até que isso se torne um hábito. Pode ser que de primeira você se sinta cansado demais para ler, entediado, não consiga se desenvolver com isso. Não se preocupe, não se preocupe. Já é um... todo mundo se sente assim uma vez. Mas você vai perceber que se você persistir um pouquinho, logo, logo estará lendo muitas páginas por vez. O segredo é não desistir. Comece lendo. Então, ela está ordenando de novo. Comece.
certo? Poucas páginas por dia, mas torne, de novo, outra ordem. Torne isso um hábito. Tire 30 minutos, outra ordem, por dia. Seja antes de dormir, assim que acordar, ou quando estiver esperando uma consulta ou atendimento. O importante é não deixar o hábito morrer. Tenha, mais uma vez, ó, tenha sempre um livro com você, ordenando de novo. Você vai sublinhando esses verbos, tá? Que eu estou dizendo aí para vocês. Afinal, você não sabe quando vai precisar matar um tempinho. Experimente vários gêneros. De novo, experimente outra ordem. Experimente vários gêneros, autores diferentes, estilos diferentes. Pegue dicas de livros com amigos ou na internet. Mais uma vez, pegue outra ordem. Assim como uma atividade física, uma refeição. Você só vai saber do que mais gosta experimentando boas leituras. Então, são esses. Comece, torne, tire, tenha, experimente, pegue. Né? Ela vai ordenando pra gente, enquanto leitor, e fazendo. Deu para pegar? Se não, dou um tempinho aí para vocês continuarem lendo e analisando quais são esses verbos, tá? É só para sublinhar, não precisa escrever nada. Pode seguir? Beleza. O que justifica o uso desse modo verbal nessa resposta? Por que vocês acham que ela foi assim? Faça isso, não sei o quê. O que vocês acham? A pergunta foi: que conselho você daria para que as pessoas aumentem a frequência da leitura? Então, por que tem a ver com a pergunta, né? Porque ela responde a pergunta de uma maneira incisiva, porque ela vai dando dicas e automaticamente ela vai ordenando de forma implícita, né? Então, tudo isso, tá? Por isso que ela utiliza esse modo verbal no imperativo, porque ela está dando dicas, ela está dizendo o que ela acredita que é necessário que se faça. Então, ela vai dizendo passo a passo. Tranquilo? Vão escrevendo aí. E tirem dúvidas, tá? Se não entender, perguntem. Pelo amor de Deus. Deixem passar, não. Quando eu puder seguir, vocês me avisam. Ah, já ia pular. A letra C. Analise o registro utilizado pela entrevistada nessa reportagem e cite algumas evidências de informalidade. O que é informalidade? É a forma como ela fala, como é que eu posso dizer? Ela utiliza a linguagem informal, ela fala de uma maneira que não é culta. Você vai pegar pelo menos uma frase dela que seja dita de maneira informal, certo? E vai colocar aí, certo? Qual a resposta do quinto B e C? B, a letra B por que ela utiliza de forma imperativa, os verbos na forma imperativa? Porque ela está dando dicas, então ela está dizendo passo a passo o que é que você tem que fazer. Então, automaticamente ela vai utilizar esse verbo no imperativo. E a letra C, você vai voltar para o texto, e aí vocês é quem vão escolher qualquer frase que ela disse de maneira informal, ou seja, numa linguagem como essa que a gente está utilizando agora, sem ser culta, certo? Qualquer frase. Vocês podem colocar aí. Não, Gabriel. Não, a gente utiliza etc. para dizer que segue o baile. Tem mais coisas para dizer. Não é informal. Ó, ela utiliza assim, ó. Um pouquinho, não deixar o hábito morrer, matar um tempinho. Ela fala essas palavras assim que se fosse de maneira formal a gente jamais diria, né? Então tem que voltar para o texto e achar algumas palavrinhas ou alguma frase assim que para vocês foi bem informal, foi bem tranquilo, foi uma linguagem bem de boas.
Pronto, para a Bianca eu já posso seguir aqui. Vou seguindo, tá? Pode ser. Sexta questão. Uma das características do gênero textual entrevista é a interação, que pode ser oral, audiovisual ou por escrito, entre o entrevistador e o entrevistado. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O gênero textual entrevista tem função informativa e opinativa. Tem a função de informar e, ao mesmo tempo, de dar opinião sobre determinadas questões. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Vamos lá. Uma entrevista pode ser vinculada em canais de comunicação como jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Pode ou não pode? Verdadeiro. Muito bem. Então, VV até agora. Uma entrevista é marcada apenas pelo registro formal. Ou seja, os traços de informalidade são proibidos nesse gênero textual. Verdadeiro ou falso? Falso. Agorinha mesmo a gente viu uma entrevista dela que ela fala de maneira informal, né? Então, dentro de uma entrevista depende. Depende de para onde vai essa entrevista, né? Quem é o público leitor. Então, a gente vai falar de uma forma ou de outra. Quando uma entrevista oral é transposta para a modalidade escrita, é comum haver uma adaptação do texto, eliminando-se traços de oralidade, como repetições desnecessárias, hesitações, correções, etc. Quando a gente traz para a parte escrita do que foi falado, normalmente a gente utiliza a linguagem um pouco mais formal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, a galera tá botando aqui. Então ficou VVFV, certo? Quando a gente fala, é muito mais informal do que quando a gente escreve, né? Vocês já perceberam isso, né? Quando a gente vai escrever, a gente busca deixar um negócio um pouco mais sofisticado. Quando a gente fala de qualquer jeito. Depois a galera vai entender, né? Falar é mais fácil de haver entendimento do que escrevendo. Então ficou VVFV, certo? Vamos lá, sétima questão. Uma entrevista é dividida em introdução e perguntas e respostas. Qual parte corresponde à introdução da entrevista lida? Qual é a parte? Você vai voltar para lá. É a parte que fala resumidamente, sobre quem é ela, o que ela faz e pronto, só isso. É a primeira parte da entrevista, né? A introdução ali. Qual é a parte que corresponde à introdução? É a parte inicial da entrevista que explica quem é a entrevistada e o que a entrevistada faz. Certo? Qual é a finalidade de uma introdução em uma entrevista? O que vocês acham? Para que serve uma introdução numa entrevista? Se não tiver introdução, já tiver assim, a pergunta e a resposta, a gente vai ficar meio que de quem é que, como assim? Quem é essa pessoa? Por que começou a perguntar, né? Para que serve, ó, Lipe? E aí, Lipe? Passar informações básicas para o leitor, como, por exemplo, o nome do entrevistado, o assunto e etc. Exatamente. Né? Então, a principal função da introdução é essa, é de passar a informações básicas, como o Lipe falou ali. Quem é que vai ser entrevistado, onde é que esse entrevistado atua, qual é o assunto dessa entrevista, porque senão a gente vai ficar perdido. Né? Se já começasse a ler só do pergunta e resposta, não sabe quem é o repórter, não sabe quem é o entrevistado, está fazendo perguntas aleatórias, é o louco, é? Cabelelela Leila. Né? Então, seria mais ou menos isso. Certo? Como são identificadas as perguntas e as respostas no texto? Como é que a gente identifica essas perguntas e essas respostas? Ih, já está acabando. As perguntas normalmente são em negrito, né? Dentro de uma entrevista, e vem com o nome do repórter. E são destacadas. Muito bem, Lipe. Normalmente vem, ou então vem, quando não são normalmente são em negritos, mas quando não são em negritos, tem tipo a inicial do nome do repórter,
ou da revista, enfim, e depois a inicial do entrevistado, para a gente não se perder, né? Muito bem, muito bem. Mas normalmente as perguntas são destacadas, são em negrito. E as respostas vêm com o nome do entrevistado. Corretíssimo. Oxe. Pronto? Vamos lá, oitava questão. Uma entrevista pode ser oral ou escrita e vinculada em diversos meios de comunicação. Assinale os temas com os quais essa entrevista se relaciona e nos quais ela poderia ser classificada. Essa é que a gente leu. É uma entrevista cultural, em termos de cultura. A gente poderia dizer que sim ou não? O que vocês acham? Que fala sobre livro, que fala sobre obras, é cultura, não é? Sim, então pode marcar um X. Profissões. É uma entrevista que fala sobre alguma profissão? Sim, também, né? A de booktuber. Muito bem. Professora, a senhora pode me dar um tempinho aqui de 10 minutos por uma situação? Tudo bem, Eduardo. Fique à vontade. Viagem. É uma entrevista de viagem? Alguém fala sobre viagem aí? Não, né? Muito bem. Gastronomia. Não. Também não. E, gente, por falar em gastronomia... Não, deixa, eu vou viajar demais se eu for perguntar um negócio desse. Mas eu não sei se vocês assistem. Vocês assistem MasterChef? Alguém assiste MasterChef? Eu sou viciada nessas coisas de culinária, você sabia? Só que eu tô achando essa temporada tão tchuiu. Mas não tem nada a ver com o assunto. É só uma viagem mesmo, porque eu sou dessas, né? Vocês sabem. Arte. Tem a ver com arte. A Thalisson falou que não assiste porque ele fica com fome. Realmente. Realmente dá fome. Arte. Tem a ver com arte? Essa questão? Tem a ver, porque eu acredito que literatura é arte, né? Então, eu marcaria que tem a ver com arte. Certo? Política. Tem a ver com política? Não, né? Não tem nada a ver. Não falou em nenhum momento de política. Educação. Leitura tem a ver com educação? Totalmente, né? Literatura. Também, não é isso? Informática. Informática não? Será? Mas ela é booktuber. Tem a ver com informática, sim. Né? Por quê? Porque a gente lida com o computador. Para a gente poder assistir, a gente precisa ver. Tá vendo? Essas questões aí. Então, tem a ver também. Pegadinha, exatamente. Exatamente. A que público essa entrevista pode interessar? Na opinião de vocês, a que público? Qualquer público que goste de ler? Ou tem faixa etária tal? O que vocês acham? E aí? Qualquer pessoa, né? É realmente um canal que é sobre livros, é sobre obras. Então, qualquer pessoa que se interesse, que gostem de ler no geral, muito bem, Gabriel, que gostem de ler no geral, que se interesse por alguma obra, que queira ver, sei lá, um resumo de qualquer obra na vida um dia, vai poder assistir. Então, não é restrito para ninguém, né? Não tem aquela ideia de tanto a tantos anos que pode assistir, ou então público científico, ou então público somente de jovem, um público somente de... Não, qualquer um. Como eu disse, eu mesma, quando já quis ver resenha sobre algum livro na vida que eu não tinha nem tempo de ler, mas precisava saber, eu já assisti até ela mesma falando sobre, e me deu curiosidade ou não de ler aquela obra, enfim, né? Então, qualquer público, certo, que se interessar por leitura ou que se interessar por algum livro em qualquer momento, pode acessar o canal, né? Porque também é um canal para incentivar a leitura. Exatamente. Então, qualquer um pode ler. Gente, restou alguma dúvida sobre essa atividade? Não, né? Eu acredito que não, né? Foi bem interpretativa, foi bem simples. A gente realmente só precisa ir dando continuidade a essas atividades, porque a gente precisa mesmo.
né? É assunto também da gente, certo? E aí, graças a Deus, deu tempo de a gente, dessa vez, terminar a atividade de classe, né? Para casa, para quem não terminou de fazer o editorial, mais uma vez, tenta terminar e enviar para mim até hoje. Por favor, até hoje. Certo? E para casa, eu só vou pedir para vocês fazerem a página 62. Só. Vocês vão ler aqui Cidadania no Dia a Dia. Cadê? Deixa eu passar aqui para vocês verem aqui. Pronto, aqui, ó. Ó, Cidadania no Dia a Dia, e vocês vão ler isso aqui, né? Ler e escrever na era da internet, tananã. Aqui embaixo diz assim, ó, agora reflita e converse com os seus colegas. Vocês não vão conversar com os colegas, vocês vão refletir e fazer sozinhos, certo? Sobre algumas situações de acordo com as questões a seguir. Aí sobre o texto, você vai dizer se você concorda ou discorda, qual a importância na leitura para você na vida das pessoas. O autor cita a possível revolução literária. Para você, a internet está propondo uma revolução de maneira como as pessoas leem? Por quê? Então, a partir do momento que você lê o texto, você vai responder essas perguntas de forma pessoal, certo? Não dá para escrever aqui, Vivi. Vou escrever aonde? No seu caderno, certo? É só isso, Bia, não se preocupe. Ela botou aqui, não, é só isso, de maneira pessoal, de acordo com o que você leu no texto, com o que você interpretou, com o que você entendeu, o que é que você achou, certo? As perguntas aí, tá super simples. Só isso para casa, tá? Porque eu sei que vocês devem ter um monte de outras atividades para fazer aí, talvez alguns outros trabalhos também. E eu sei que não vou pegar muito pesado para vocês não, tá? Lembrando, quem não entregou o editorial, entrega até hoje, às 4 da tarde, porque eu vou mandar essa lista hoje atualizada para a coordenação de quem já fez, quem não fez. Isso já era para eu ter enviado desde a semana passada. Eu tô assim, ó, postergando, enrolando, dando, mas ela tá pegando no meu pé, certo? Porque a gente precisa cumprir os prazos. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Gente, já que não tem dúvida nenhuma, a termo de preparação de aula era isso que eu queria dizer para vocês, certo? Desde a semana passada, só para a gente finalizar, eu fiquei assim pensando, ficou muito na minha cabeça esse fato do que a gente discutiu, né? Sobre quanto que a gente está cansado, quanto que a gente está sobrecarregado, quanto que vocês falaram em relação às atividades. Eu sei que tá um saco. Tem horas que dá vontade de fechar o computador e sair correndo, porque eu sinto essa vontade. Eu não sei se vocês sentem, mas vocês devem sentir também. Tem horas que eu sinto. Dia de hoje, a quarta-feira, por exemplo, é um dia super corrido para mim. Então, mas assim, eu sei que vocês estão cansados, sobrecarregados e tudo mais, mas a gente vai passar por isso, certo? Tenham certeza disso. A gente vai passar por isso, vai dar tudo certo. Vão fazendo devagarzinho. Eu sei que vocês estão cansados, estão sobrecarregados, estão se sentindo sobrecarregados talvez, mas assim, vão fazendo devagarzinho. Só não deixem para fazer as coisas em cima da hora. Teve gente que não entregou ainda a atividade. Eu sei que teve gente que esqueceu e eu sei que acontece isso, porque tem muita coisa na cabeça. Acontece comigo também, né? De eu dizer assim, olha, eu vou passar uma atividade e tal, já vocês vão estar vendo essa atividade, de repente eu esqueci. Acontece, porque daqui a pouco eu estou em outra turma, daqui a pouco quando vocês saem, vocês precisam almoçar, vocês precisam fazer outra atividade, vocês têm aula, não sei. Não sei o que é que vocês fazem. Mas eu sei que tem outras atividades, mas não deixem de fazer, certo? Vão fazendo devagarzinho, a gente tá junto nessa. Se sentirem alguma dificuldade, comunica pra gente, fala com a gente diretamente, que a gente vai tentando ver o que pode acontecer, né? A gente vai driblando o tempo e tudo mais. Mas vai dar certo, certo? Então, nenhuma dúvida, tá tudo ok. Faltam 10 minutos ainda, viu? Faltam 10 minutos. A gente terminou 10 minutos antes, mas faltam 10 minutos. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer problema, qualquer coisa, vocês podem falar com a gente, tá? Então, assim, eu realmente queria dar esse tempinho para que vocês falassem somente como é que está sendo para vocês, o que é que vocês estão sentindo em relação... Pronto, terminou. Tem alguma dúvida em relação à atividade da gente? Tem alguma questão que vocês querem contestar? Alguma coisa que vocês querem dizer em relação a gente, em relação à nossa disciplina? A hora é agora. Estou esperando aí. Professora, não entreguei ainda por conta de tal coisa, então não tá tudo ok, não sei o quê. Esse é o momento. A Elipe tá dizendo que ele já fez tudinho, para ele já tá de boa. Pode ser bem sincera, Bia. Ela disse, eu vou ser bem sincera. Seja bem sincera, vá.
O momento é esse mesmo. Tô esperando. Quer abrir o microfone, não? Não é melhor, não? De quem? De Bianca. Mas ela botou aqui, eu não fiz ainda nenhuma redação que a senhora passou. Pronto, veja. Tá vendo? Eu entendo de verdade, mas não deixem que isso aconteça. Afinal de contas, além de nota, além da nota, que isso é importante para vocês, é importante para o sistema de uma forma geral, né? Não tanto para mim, se eu pudesse, eu não avaliava aluno por nota, eu acho que, enfim, muitas coisas influenciam, mas a gente vive nesse sistema e nós seremos avaliados por nota na vida o tempo todo. Não deixa que isso aconteça. Isso não é só para ela, isso é para todo mundo, certo? Não deixa, independentemente, tenta organizar um tempo, tenta fazer, porque senão a cobrança vai vir e é muito pior, certo? Por motivos que eu não consegui fazer. Eu entendo, de verdade, não tô aqui para julgá-los, tá? Mas eu tô aqui para cobrá-los também, certo? Então vocês precisam fazer. É nota, é aprendizado também. Não tem como a gente ver se a gente aprendeu, se a gente não aprendeu, se a gente sabe, se a gente não sabe, se a gente tem dúvida ou não tem dúvida, se a gente não praticar. Então é muito importante que vocês pratiquem, certo? Então vai fazendo devagarzinho. Eu não quero que você faça tudo de uma vez. Ah, Bianca, agora então o seu castigo é fazer tudo de uma vez e mandar para mim até semana que vem. Não. Certo? Eu quero que você vá fazendo aos pouquinhos, mas que você vá fazendo. Eu vou começar a ficar cobrando, certo? Faz uma e manda, depois faz outra e manda de novo, depois faz outra e manda de novo. Vai fazendo aos pouquinhos, porque eu preciso disso, tá bom? Sem problemas, sem problemas. Tá, gente? É um momento difícil, é um momento delicado, a gente tá passando por esse processo de quarentena, de isolamento, tá se falando de voltar, a gente não sabe quando volta, o governo não se pronuncia, ninguém sabe de nada, aquela confusão, mas a gente vai passar. Acho que a gente já passou. Não sei, eu ia dizer talvez o pior já passou, mas eu acho que não. De verdade, acho que ainda tem muita coisa acontecendo e ainda tem muita coisa para acontecer. Mas a gente vai se adaptando, as coisas elas vão mudando e a gente vai conseguindo fazer. Tá bom? Então é isso. Acho que não tem mais o que enrolar. O que eu queria dizer era isso mesmo. A gente terminou a atividade, eu não vou ficar prendendo vocês. A gente terminou 5 minutinhos mais cedo, acho que não tem problema nenhum nisso, né? E na semana que vem a gente se encontra, tá, gente? Então, como atividade de casa é isso. Quem não me enviou a atividade, envia até hoje, tá? E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana, bom final de semana. Descansem um pouquinho e façam as atividades. Felipe, muito obrigada. Cadê a Erika? Passou da ligação agora. Ela nos Tá deixou. tá bom. Tá bom, então. Vai. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. semana Semana que que vem. vem. Até. Tchau, tchau.